Olá! A proposta hoje é mergulhar fundo num texto que, olha, tem mais de 2.500 anos, mas que pulsa com uma força, uma intensidade que impressiona até hoje. Vamos juntos decifrar a narrativa poderosa de Jeremias, capítulo 9, e acompanhar essa jornada que vai, sabe, do lamento mais profundo até uma ideia muito clara do que é a verdadeira sabedoria. Nossa análise começa com esse grito. É uma angústia, uma dor tão, mas tão profunda que o profeta chega a desejar que o próprio corpo se dissolva em lágrimas, só para poder chorar sem parar pelos mortos do seu povo. É, sem dúvida, um dos inícios mais avassaladores que se pode encontrar. E é exatamente essa a pergunta que vai nos guiar. Uma dor desse tamanho não aparece do nada, certo? Ela é um sintoma. E o texto vai nos mostrar, em detalhes, qual é a doença. Para a gente entender a raiz do problema, primeiro a gente precisa mergulhar na profundidade desse luto do profeta. Esta primeira parte nos mostra um homem que está literalmente despedaçado pela realidade que ele vê ao seu redor. A dor é tanta, mas tanta, que ele deseja fugir, ir para um simples refúgio no deserto só para ficar longe do seu próprio povo. Isso revela um sentimento de alienação completo. Ele não se reconhece mais naquela comunidade, que ele chega a descrever como um bando de traidores. E aí, a gente passa do lamento para o diagnóstico. O tom aqui muda um pouco, fica mais analítico, é o momento em que o texto detalha a causa de tanta dor, uma sociedade que basicamente abandonou por completo a verdade. E aqui está o raio-x da situação. É a quebra completa do tecido social. A mentira se tornou a norma, uma arma. A desconfiança começa a corroer as relações mais básicas, sabe? Entre vizinhos, amigos e até entre irmãos. O engano virou um hábito. E no centro de tudo isso, segundo o texto, o que a gente encontra? A recusa em conhecer a Deus. Essa imagem aqui é perfeita. Ela resume o ponto central. A comunicação que deveria construir pontes se tornou uma arma letal. Cada palavra pode ser uma armadilha. As pessoas falam de paz com a boca, mas por dentro planejam a traição. É o colapso total da confiança. Bom, com um diagnóstico tão sombrio, a narrativa naturalmente avança para as consequências. Consequências que são vistas como inevitáveis. O tom aqui fica bem mais sério, escrevendo o que acontece quando uma sociedade se desintegra por dentro. É interessante notar que o julgamento aqui não é apresentado como uma punição arbitrária. É quase como a resposta a uma pergunta: o que mais eu poderia fazer pelo meu povo? O processo é comparado ao refino de um metal. É doloroso, com certeza, mas é visto como a única forma de purificar aquilo que foi corrompido. A escalada é muito clara. Começa com um teste interno, um processo de purificação. Depois, a consequência se torna externa. A destruição da terra, das cidades e, por fim, o exílio, a dispersão total do povo. É uma progressão lógica e, ao mesmo tempo, devastadora. A devastação é total. A corrupção humana tem um custo ecológico. O texto chega a descrever uma terra silenciosa, sem gado, de onde até os pássaros e os animais selvagens fugiram. Fica claro que as ações humanas têm consequências que vão muito além da própria sociedade. Mas a narrativa não termina na destruição, e isso é fundamental. Na parte final, o texto dá uma virada crucial, passando do lamento e do juízo para uma redefinição muito profunda do que realmente tem valor. Olha, o contraste aqui é muito poderoso. É como se o texto pegasse os 3 pilares do sucesso convencional, né? Sabedoria, força e riqueza, e simplesmente derrubasse todos eles. E no lugar, propõe uma base totalmente diferente para o que define o valor e a identidade de uma pessoa. E aqui está o cerne de toda a análise. A verdadeira glória, o verdadeiro valor, não está no que se acumula ou no que se alcança. Está, na verdade, no conhecimento de um Deus cujo caráter é definido pela bondade, pelo juízo e pela justiça. A sabedoria máxima, então, seria entender e refletir esse caráter. E assim o arco da história se completa. Começa com o profeta afogado em lágrimas por causa da corrupção e termina com uma declaração sobre o que é a verdadeira sabedoria. A dor inicial acaba forçando uma busca por um significado mais profundo, bem longe das medidas superficiais de sucesso. No fim, a análise nos deixa com essa pergunta, né? No mundo que ainda valoriza tanto poder, riqueza e conhecimento, este texto antigo nos desafia a considerar uma alternativa, que talvez a maior sabedoria seja, na verdade, conhecer e praticar a bondade, a justiça e a retidão. É algo para se pensar.